Olá, senhoras e senhores! Professora Aline Bessa aqui para nossa terceira aula do curso dos Bruxões da Redação. Bom, prometi para vocês semana passada que essa semana eu estaria aqui para falar um pouquinho como que a gente ia usar, como que a gente vai usar aqueles repertórios na construção do nosso texto. Então a gente teve uma aula sobre cidadania, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre estrutura e planejamento da redação. A gente vai planejar o nosso texto. A gente precisa que aqueles repertórios que nós já aprendemos sejam utilizados ao longo da redação. E hoje a gente vai ver como a gente faz esse planejamento antes da nossa escrita. Vamos lá? Vamos começar pelo gênero redação Enem. O que é gênero redação Enem? Como vocês sabem, o Enem cobra da gente o texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que apresenta informações, que expõe informações para embasar um ponto de vista, e é um texto que argumenta, que apresenta pontos de vista, certo? Há um debate ali. Então você embasa, sustenta a sua argumentação e apresenta quais são as suas ideias, ok? Então, esse texto dissertativo argumentativo que equilibra exposição e argumentação é uma característica do Enem que vem associada a um projeto de texto estratégico. O que é um projeto de texto estratégico? Um projeto de texto estratégico é aquele que você monta a estrutura, o esqueleto do seu texto antes de escrever. Então, você planeja qual será o repertório que vai abrir a sua redação, quais serão os tópicos que você vai debater ao longo do seu texto, que você vai colocar lá na sua tese, quais são os repertórios que você vai usar dentro desses dois argumentos que serão discutidos posteriormente. Tudo isso vai ser planejado antes da escrita. E o corretor, ele precisa perceber na sua redação esse planejamento, o projeto do seu texto. As suas informações, elas estão sequenciadas, há ali uma progressão, as informações elas estão todas conectadas uma na outra, ou há uma quebra de pensamento, ou você deu uma informação A e a informação C sem conectar o A e o C pelo B. Então é isso que é o projeto de texto, é você se planejar antes para que todo o percurso do texto esteja claramente visível quando o corretor lê. E por fim, uma característica muito específica do Enem, que não necessariamente está presente em outras redações do gênero dissertativo argumentativo, é a proposta de intervenção no último parágrafo, que é a solução para os problemas que você debate na sua redação. Lembrando que a proposta de intervenção, ela precisa ali de alguns elementos obrigatórios e ela será trabalhada especificamente daqui a algumas aulas, tá? Continuando, então, uma boa estrutura de texto, uma boa redação, ela depende de um bom planejamento. Para planejar as nossas redações aqui no nosso curso, a gente vai utilizar a estrutura de 4 parágrafos. Então, as nossas redações vão ser sempre organizadas em 4 parágrafos que vão apresentar introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão com proposta de intervenção. Então, a gente vai se organizar sempre dessa forma. Muito embora a banca do Enem, ela aceite textos com 3 parágrafos, 1 de introdução, 1 de desenvolvimento e 1 de conclusão, ou com 5 parágrafos, 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Por que adotar, então, o modelo de 4 parágrafos? Porque quando a gente analisa os textos com notas de excelência, que são os textos, né, com mais de 960, textos 960, 980, 1000,
são textos de 4 parágrafos. Por isso, a gente adota a estrutura de 4 parágrafos, para que a gente possa treinar dentro desse espaço de 30 linhas, dividido entre os 4 parágrafos. Então, a gente se habitua a essa estrutura. Se a gente montar cada redação dentro de uma estrutura diferente, a gente acaba não criando ali, né, um padrão de escrita. E quanto mais a gente tiver organizado para escrever, mais rápido a gente consegue montar nosso planejamento, certo? Então, a nossa redação tem 4 parágrafos que a gente vai chamar de começo, meio e fim. Começo é a introdução, o meio é o desenvolvimento com argumento 1 e 2, e o fim é a conclusão, que no caso do Enem é construída a partir da proposta de intervenção. Deixei aqui 2 textos de excelência para vocês verem, não necessariamente vocês vão conseguir ler os textos, mas está aqui uma redação minha e uma redação do professor Valdir, que nós fizemos lá no Enem, né? Já fizemos a prova, fomos avaliados como vocês, e essas redações, elas estão presentes no nosso e-book. Elas estão lá com o espelho da redação, exatamente como a gente escreveu lá no dia. Tem a vista pedagógica com as notas que nós tiramos em cada competência, e eu e o professor Valdir fizemos uma análise desses textos, mostrando o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, por que nós fomos penalizados, quando fomos penalizados, em que competência nós fomos, como é a forma correta de fazer aquilo que a gente errou no texto. Então, baixa o nosso e-book lá no nosso site, que tem essas e muitas outras, são algumas redações que estão presentes lá, que foram feitas real no Enem, não é redação escrita depois, é redação feita lá no dia da prova. Vamos lá, então, para a importância da introdução em relação à construção do projeto de texto. Por que a introdução é tão importante para o projeto de texto? Porque ela tem uma estrutura, uma organização de ideias que anuncia o que vai ser feito depois. Mas, antes da gente chegar nessa parte do anúncio, vamos ver como que a gente constrói a nossa introdução, nosso parágrafo de abertura, nosso outdoor do texto, né? A introdução, ela começa com uma contextualização do tema geral. Cada debate, cada frase temática ao longo dos anos se encaixa dentro de um eixo, às vezes educação, às vezes saúde, às vezes minorias. Às vezes há uma associação entre 2 eixos. Então, esse é o tema geral da redação, tá? E a primeira parte do nosso texto começa com um repertório que situa o leitor, o corretor, em qual universo o seu texto está inserido. Porém, a gente precisa articular esse repertório, que muitas vezes é um repertório que não é brasileiro. Muitas vezes é um repertório, se for um repertório audiovisual, que se passa em outro espaço. Se for um pensador, é um pensador de outro país, muitas vezes, contextualizado em outra época. Então, a gente precisa trazer essa discussão para o contexto que está sendo cobrado. Então, a gente vai articular esse repertório com o contexto específico do recorte da prova. Posteriormente, depois desse contexto mais específico, a gente vai apresentar nossa tese. A gente fecha a introdução com a tese, que é a última frase da introdução, e contém o nosso posicionamento em relação ao tema que está sendo discutido. É aqui na tese que a gente vai dizer para o corretor qual é o nosso ponto de vista em relação àquele assunto e como isso vai se desenvolver no nosso texto. Bom, então como fica essa estrutura que está aqui em tópicos? Como que ela fica em texto? Nós temos, então, o repertório, uma contextualização da discussão ampla com o repertório sociocultural, e em seguida a gente tem uma conexão desse repertório com o recorte temático, com aquela frase, com as palavras-chave específicas que estão presentes na proposta. A gente fecha a nossa introdução com a tese, que é o último parágrafo, que contém, então, o anúncio do que será abordado posteriormente. Essa tese, então, ela contém as duas discussões. Ela contém as duas discussões que vão aparecer no desenvolvimento. Lembra que o desenvolvimento tem 2 parágrafos, argumento 1 e argumento 2? Então,
lá na tese a gente já vai anunciar qual é o assunto do argumento 1, qual é o assunto do argumento 2, ok? Lembrando que não existe apenas uma forma de construir a tese, tá? Hoje, a gente não vai entrar dentro da discussão sobre como fazer diferentes tipos de tese. Essa é uma aula que vai vir posteriormente. Essa aula vem aí, fica o spoiler. Hoje, por hora, a gente vai só falar de como organizar essas ideias, tá? Então, a gente tem uma tese que apresenta duas discussões que serão desdobradas no desenvolvimento. Desenvolvimento 1, tese 1, desenvolvimento 2, tese 2. Ou argumento 1, tese 1, argumento 2, tese 2. Tudo bem? Existem aí, né, nomes diferentes para essa parte do argumento 1 e 2. Tem gente que chama de argumento 1 e 2 ou de desenvolvimento 1 e 2. A gente está falando da mesma coisa. Seguindo, então, a tese, ela anuncia o projeto de texto. Já falei isso. Como assim a tese anuncia o projeto de texto? Se a tese 1, a tese A, é desdobrada no argumento 1, ela já está prometendo ali o que vem depois. Se a tese B ela é desdobrada no argumento 2, ela também está anunciando o conteúdo do terceiro parágrafo do texto. Isso, então, é um projeto. Você, lá na introdução, já mostrou o que vem depois. E a conclusão? A conclusão, ela retoma a tese normalmente para demonstrar para o seu leitor que você estava correto, para comprovar a sua tese. Então, percebam que o que você usa lá na introdução, lá na tese, reverbera em todos os parágrafos do seu texto. Você precisa que aquelas informações que foram anunciadas apareçam nos parágrafos seguintes. Isso não pode ser, o que você falou na tese não pode ser ignorado. Você fez ali um projeto, você já planejou o que vem depois. Para a gente ver como isso acontece na prática, a gente vai falar um pouquinho do tema Desafios para a Garantia de Cidadania a Todos os Brasileiros. Lembrando que cidadania é o tema da redação, é o tema da aula da semana passada. Então, a gente falou de cidadania, eu trouxe para vocês 4 repertórios socioculturais que vão aparecer aqui no nosso projeto de texto sobre esse tema. Então, nós vamos reaproveitar aqueles repertórios para o projeto de hoje. O tema, ele tem um foco, esse foco é a palavra cidadania, e ele tem 2 outras palavras que são muito importantes, que é a palavra desafios. Se está havendo um desafio para garantir algo, significa que esse algo não está sendo efetivado, né? Existe ali um obstáculo para que aquilo aconteça. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quais são os obstáculos que estão dificultando a efetivação da cidadania? E essa cidadania não é qualquer cidadania, não é em qualquer lugar. É a cidadania no Brasil. É uma característica das frases temáticas do Enem. Muitas têm essa finalização de brasileiros ou no Brasil. Lembrando que nós temos também um e-book disponível para download gratuito, que tem todos os temas anteriores do Enem, dos Enems regulares e dos Enems de reaplicação e dos PPLs. Então, vai lá no site também, ele está disponível, baixa para você ver todas as frases temáticas e todas as propostas dos Enems anteriores. Bom, voltando então, a gente estava falando aqui da importância dessas palavras. Então, a gente vai precisar falar de desafios, a gente vai precisar falar de desafios no Brasil para garantir cidadania para a população. Bom, nós temos aqui uma introdução que tem as 3 partes que nós vimos: a contextualização do tema, a articulação com o recorte e a tese. Vamos ver como isso acontece na prática? Bom, de acordo com o sociólogo britânico Thomas Marshall, a cidadania é determinada pela conquista de direitos, os quais são assegurados igualmente para todos os membros de uma sociedade. Então, a gente está usando aqui Thomas Marshall, que é um repertório da aula que nós aprendemos semana passada, e nós estamos usando o conceito de cidadania, que faz parte ali das palavras-chave do nosso tema. Porém, Thomas Marshall é um sociólogo britânico, ele não está falando de cidadania brasileira. Como
que a gente vai trazer essa discussão para o nosso espaço? A gente precisa contextualizar esse debate no Brasil. No Brasil, como que acontece? No Brasil, tal condição de cidadão, uma condição semelhante ao que o Thomas Marshall descreveu, tal condição de cidadão é determinada pela Constituição Federal de 1988, que prevê a oferta de garantias básicas fundamentais aos brasileiros. Então, o que você demonstrou nesta segunda frase? Que aquilo que o Thomas Marshall define como cidadania aparece na Constituição do Brasil e que a Constituição do Brasil tem uma série de leis que garantem para os brasileiros, ó, a importância da palavra que estava lá na frase temática, garante para os brasileiros igualdade e acesso a esses direitos. Porém, é isso que acontece? A gente vai para a tese. Mostrar para vocês aqui, antes da gente ler a tese, então, ó, Thomas Marshall, já citamos. Cidadania e brasileiros, palavras importantes porque estão no nosso recorte, na nossa frase temática. Nós temos no Brasil e no entanto, e nós temos o tal e o essa sublinhados, né, marcados aqui no nosso texto. Por quê? Nosso texto precisa de articulação, elementos coesivos. Então, nós temos locução adverbial, nós temos pronomes, nós temos conjunções, tudo isso precisa aparecer no nosso texto para demonstrar que as informações estão encaixadinhas, certo? Vamos, então, para a tese. Vamos. Então, deixei aquela parte de cima riscada para a gente, né? Já vimos essa parte, vamos falar da tese. No entanto, essa não tem sido a realidade experienciada pela população, visto que as instituições públicas negligenciam a disseminação do conhecimento sobre os direitos dos indivíduos e falta investimento em áreas essenciais à manutenção da dignidade humana, principalmente para os grupos sociais periféricos. Então, aqui está a nossa tese. Essa tese, ela tem o anúncio das duas discussões, a discussão do A1 e a discussão do A2. Eu gostaria que você desse pause no vídeo, lesse novamente essa tese e tentasse identificar qual é o assunto do A1 e qual é o assunto do A2. Faz isso e agora a gente vai ver se você estava certo. O A1 e o A2 estão aqui. Vamos ver se você fez a seleção correta das partes. Qual é a parte que vai ser desenvolvida no argumento 1? O primeiro tópico que você vai debater é a realidade, né, dos brasileiros não é de garantia efetivada. Por que que a cidadania não é efetivada? Porque as instituições públicas negligenciam a disseminação de conhecimento sobre os direitos dos indivíduos, ou seja, os setores públicos eles não estão fornecendo informação para as pessoas sobre os direitos que elas têm garantidos. Isso vai ser desenvolvido no argumento 1. No argumento 2, a gente vai desenvolver o próximo tópico, que é a falta de investimento em algumas áreas que são essenciais para a manutenção da dignidade humana. Isso acontece principalmente em relação aos grupos sociais que se encontram nos espaços periféricos. Então, o que vai ser discutido é que alguns grupos não têm alguns direitos efetivados. Se você, né, não tem um direito efetivado, a sua cidadania não está sendo efetivada. Ela só é efetivada se todo mundo tiver acesso igual aos mesmos direitos. Então, a gente vai desdobrar o A1, o tese 1 no A1, tese 2 no A2, certo? Bom, e os repertórios para o desenvolvimento? Eu queria que você usasse aqueles repertórios da semana passada. Se a gente está falando que as instituições públicas negligenciam a disseminação do conhecimento e as pessoas não estão tendo acesso à informação para saber quais são os seus direitos, essas pessoas não estão desfrutando da cidadania. Essa cidadania é uma cidadania de papel. É uma cidadania que existe na teoria, que está lá escrita, mas os cidadãos não estão desfrutando dela. A gente pode usar, então, o Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, para fundamentar, né, para mostrar
que a minha afirmação está certa. Então, lá no parágrafo de desenvolvimento, você vai usar como repertório o cidadão de papel. Em relação ao argumento 2, o que você prometeu falar foi que falta investimento em algumas áreas, áreas que são essenciais para as pessoas terem dignidade humana. Semana passada, nós falamos da obra Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e eu disse para vocês que tem uma série de direitos que estão sendo não estão sendo assegurados, né? Tem uma série de direitos que estão sendo mutilados aqui em Torto Arado. Então, é uma população que não tem acesso à alimentação, à moradia, que vive situações de abuso de trabalho, que vive situações de violência, que não tem acesso à educação. Todos esses direitos são essenciais para que a pessoa tenha cidadania. Então, você pode usar Torto Arado como repertório sociocultural. Ou ainda, você pode usar o conceito de cidadanias mutiladas, do Milton Santos. Uma vez que existe uma série de direitos que não estão sendo efetivados para um grupo, principalmente grupos minoritários, né, que estão localizados nas áreas sociais periféricas, você pode dizer que essas cidadanias desses indivíduos estão sendo mutiladas. E você pode usar, então, o repertório das cidadanias mutiladas do Milton Santos. Mostrei, então, para vocês aqui que na introdução usamos Thomas Marshall, no argumento 1 usamos o cidadão de papel e no argumento 2 podemos usar Torto Arado ou cidadanias mutiladas, ou mesmo os dois, caso você queira usar dois repertórios socioculturais, não há problema nenhum de inserir mais de um repertório, que você precisa, né, equilibrar, não ocupar todo o seu parágrafo só com o repertório, porque você precisa fazer a discussão sobre a falta de investimento nessas áreas, que áreas são essas, que problemas isso causa, mas isso é assunto para outra aula que a gente vai falar especificamente dos parágrafos de desenvolvimento. Bom, então, a nossa aula de hoje teve como objetivo mostrar para vocês como planejar a redação. Então, você já tem a sua redação planejada antes mesmo de escrever. Você lá na introdução já pensou no assunto do A1 e no repertório, já pensou no assunto do A2 e no repertório, certo? Planejem os textos de vocês para que vocês tenham um projeto de texto estratégico e ganhem aí, né, notas altas nos critérios que avaliam a organização textual, ok? Espero, então, que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem, o professor Valdir vai estar aqui com novos repertórios socioculturais. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor Rafael Reis, se inscreve para acompanhar nosso curso que tem aula toda quarta-feira. Se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo, deixa um comentário dizendo se você gostou. Se você não viu a aula anterior, que tem os repertórios dos quais eu falei, volta lá, assiste a aula anterior para você conseguir acompanhar o uso dos repertórios nessa aula de hoje, tá bom? É isso, até a próxima, é nós que voa, bruxão!